Fim de ano, Natal, fim de ano, festas. A festa vai ser maior dia 1º, no dia que a nossa Constituição faz valer a nossa democracia. A democracia que por 4 anos foi ameaçada, foi ultrajada, foi tentativa de rasgar não só a nossa democracia, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, mas também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi a promessa de rasgá-lo. Todas as promessas, ainda bem que o Bolsonaro é aquele cachorro que late, mas não morde. Todas as suas promessas de campanha, tudo aquilo que ele prometeu, que ele enganou esses poucos que ainda estão aí na rua, em porta de quartel, se martirizando por uma idolatria de algo que não existe, por uma pessoa que os enganou, que os fez sofrer, que está humilhando eles ainda, que sabia que ia perder uma eleição, porque nada fez para que ganhasse, usou o dinheiro do país, afundou o país em crise para poder tentar uma reeleição, algo que já se sabia há muito tempo, desde antes de prender e de armar, fazer aquela armação demoníaca para prender o Lula. Todo mundo já sabia que o Bolsonaro perderia a eleição por Lula, que qualquer um que disputasse com o Lula ganharia fácil uma eleição. Por que houve a dificuldade de se vencer o Bolsonaro? Porque ele era máquina. É muito difícil se vencer a máquina, mas quando a máquina é burra, ela se torna fácil, se torna alvo fácil. Mas só que não foi com qualquer um que o Bolsonaro disputou uma eleição. Ele disputou a eleição contra o maior político que esse país já produziu. Contra o cara que mais conseguiu fazer por esse país. Por aquele cara que conseguiu amar o povo e ser amado por ele. Então, gente, é difícil. O Bolsonaro ele tentou dessa mesma forma, mas só que tentou ser amado, mas comprando o amor das pessoas. Dando benefícios para isso. Abrindo mão daquilo que era importante para que ele trabalhasse, que era o dinheiro do país. O dinheiro que ele tirou da educação para dar para os aliados, que ele tirou da cultura para dar para os aliados, o dinheiro que ele tirou da saúde, gente, para dar para aliados, para criar orçamento secreto, para gastar o dinheiro do povo com motociata, para gastar o dinheiro do povo nos cartões corporativos. Um presidente que não passou de uma fake. Bolsonaro sempre foi uma fake. E agora vai aí de joelhos com sua esposa, a esposa Michele, Bolsonaro Michele, né? Bolsonaro de joelhos orando. Como se dissesse assim: aonde foi que eu errei? Vocês lembram daquele personagem, me faz a memória aqui, do artista, que ele dizia pro filho que era homossexual, ele dizia era o Haroldão e tal. Aí quando ele olhava que o menino não era aquele hétero que ele imaginava, que ele queria apresentar aos amigos, né? Cara garanhão e tal. Aí ele dizia: aonde foi que eu errei? É assim que Bolsonaro está se perguntando. Mas o Bolsonaro errou no momento que ele não trabalhou, que ele não honrou compromissos de campanha com o seu próprio povo. Até porque nós que não votamos no Bolsonaro, nós que não gostamos do bolsonarismo, nós que já sabíamos que ele seria um fracasso, a gente não se comprometeu em acreditar nas promessas dele. Muito ao contrário, nós ficamos em polvorosa, porque a gente estava vendo a democracia ser ameaçada desde a campanha de 2018. Ou melhor, desde 2016, quando começaram a derrubar a Dilma para colocar o Temer no poder. Desde aquele momento, o povo brasileiro, que não é bolsonarista, que nós somos a maioria, mostramos isso nas urnas, a gente já sabia que ia ser esse fracasso. Tentamos abrir os olhos dessas pessoas, mas a mídia interna, aquela mídia do celular, ela destruiu a cabeça de muita gente, que são esses que estão com a mente destruída na porta dos quartéis. O bolsonarismo, ele foi aquele atraso desde a época do Moro, porque quem criou o bolsonarismo foi o Moro. O Moro foi o maior responsável também por essa destruição. Chamam o Lula de ladrão, mas não dizem que foi que o Lula roubou. O Lula não foi preso, porque roubou. Inventaram 26 processos contra o Lula e o Lula conseguiu ser inocentado nos 26 processos. Processos mal feitos,
acusações mal feitas, levianas, investigações que não existiam em cima daquilo que não existia. O Lula mostrou, ficou 580 dias preso para não ser presidente da República, para que pudesse botar o Brasil na mão desse destruidor, na mão dessa escuridão. O país está sem educação, o país está sem saúde, o país está sem esperança, mas agora renasce as esperanças com Lula. A gente sabe que não vai ser fácil esse primeiro ano, esse ano de 2023. Reconstruir uma casa não é de uma hora para outra, só Jesus Cristo conseguiu erguer o templo em 3 dias. Mas nós somos seres humanos, nós somos fracos, nós não temos tanto poder e tanta força e tanta fé como tem Jesus Cristo, para que a gente pudesse fazer algo da mesma forma. Mas a destruição foi feita pelo seu Sérgio Moro, tanto que ele não perdeu a toga, perdeu o cargo de juiz, mas conseguiu uma vaga de senador, pior de senador, ele e o Dallagnol, os caras que colocaram esse país nessa situação. Junto com o seu Temer, que ninguém fala no Temer, nos 2 anos do Temer, que foi os 2 anos que já começou a parte negra daí. A única coisa boa que o Temer deixou para esse povo brasileiro foi o Alexandre de Moraes. E mais nada. Mas agora ressurge a esperança de uma educação, de uma saúde, de uma economia organizada, de ver o mercado estrangeiro abrir as portas para o Brasil, de ver as negociações do Brasil com o povo do mundo. O Brasil volta vai voltar a ser o que era o Brasil de antigamente, o Brasil de outrora, a 6ª economia. Quem sabe a gente pode estar aí entre as 4, dependendo do governo do Lula. Mas, gente, só para resumir a minha fala, o bolsonarismo, ele ainda vai atrapalhar o nosso processo de crescimento por algum tempo. Eles não defendem a educação, não defendem saúde, não defendem nada. Eles defendem o ódio que botaram neles, de que o Brasil vai virar uma Venezuela, viraria uma Venezuela, quer dizer, Venezuela, entre aspas, uma Venezuela em termos políticos, de ditadura. Até porque a Venezuela, eles chamam a Venezuela de comunista, de ditadura e tal, mas a Venezuela o povo vota. Lá tem o maior adversário do Nicolás Maduro, que é o Juan Guaidó, a quem o Bolsonaro reconhece como presidente. Cuba vive da forma com que vive porque derrotou o exército americano. E em 1961 foi implantado um boicote contra Cuba. Cuba, para sobreviver, teve que aceitar as migalhas da China e da Rússia para poder sobreviver. Mas Cuba tem uma das medicinas mais invejadas do mundo. Cuba não tem analfabeto. Mas teve que se fechar para o mundo para não continuar sendo uma ilha de lazer sexual para americano e para europeu. Então, quando vocês falarem de Cuba, que nós não vamos virar uma Nicarágua. Gente, é tanta loucura que puseram na cabeça desse povo. Parem de assistir Jovem Pan. Parem de estar em redes sociais que se você só ouve o bolsonarista, ele vai continuar te escravizando, te destruindo. O evangélico só lê se for a Bíblia e pega a Bíblia para te condenar, para te massacrar, para dizer que tu é pecador, que tu vai morrer, que Deus vai te castigar. Ele é incapaz de te ver como irmão. Então, galera, só para me finalizar aqui, ano novo chegando, vida nova chegando, Bolsonaro indo embora, deixa a justiça se encarregar, adoro o Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, baita trabalho que ele fez no Maranhão, apesar da oposição viver tentando massacrá-lo, vai dar um baile com o ministro, vai dar um baile aí, vai dar um show, vai mostrar que conhece de segurança pública, que tem a estratégia pronta para resolver a questão da segurança no Brasil, está mostrando isso em suas entrevistas, vai mostrar também como ministro. Acreditamos no Flávio Dino, mas temos que deixar de nos preocupar só com segurança pública, porque o brasileiro passou a viver só. E que tu é ladrão, e que não sei quem é ladrão, e corrupção, que tem que ver corrupção. Gente, corrupção sempre vai existir, nunca vai deixar de existir em lugar nenhum do mundo. A gente pode reduzir, pode coibir,
Pode ter leis mais severas para poder reduzir, para poder controlar a questão da corrupção. Mas curar, não tem cura, porque ela está no sangue. Está no sangue do povo do Brasil, está no sangue da humanidade. Se a corrupção, se mandar matar corrupto, valesse de alguma coisa, os países que têm pena de morte contra a corrupção não mataria mais ninguém, nenhum corrupto. Se está matando é porque tem. Se está matando é porque ainda tem. E se aqueles que não cometem a corrupção, nenhum país que é pena de morte, não é porque ele não seja corrupto, é porque ele tem medo de morrer. Ele tem medo de morrer. Então, galera, é isso que é meu recado de hoje. Vamos mudar, ajudar o governo Lula a continuar a fazer um baita trabalho. Experiência ele tem, por isso que ele é tricampeão, né? Só é o terceiro mandato. Vamos chegar no tetracampeonato com um país organizado, com um país para frente, o país brasileiro. Final de ano, cesta básica caro, Bolsonaro está deixando cesta básica caro, o vestiário caríssimo, a roupa aumentou, tudo subiu acima da inflação. É um presidente que largou o Brasil, não respeita nem sequer os seus seguidores. Vamos para dentro da igreja, Michele já voltou se ajoelhando, pedindo Pai Nosso, e o Bolsonaro dizendo, não sabe por que perdeu a eleição. Olha para ver quantas vezes tu trabalhou no dia. Olha as tuas fotos, os teus vídeos de todo o teu período de governo. Assiste a Globo, assiste os outros canais abertos. Vê as reclamações que tinham de ti e que tu achava que o povo estava contra você. Quando alguém grita Bolsonaro de dor, é porque está doendo mesmo. E que morreram da Covid, tu ainda fez foi graça. Estava dizendo que teu governo estava cheio de corrupto. E tu assim mesmo fechou os olhos. Ainda ajudou dizendo que tu era o centrão. Ajudou dizendo que tu era o centrão. Eu sou o centrão. Quando o Braga Neto, o general Heleno dizia, se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. E aí? Tu disse, eu sou o centrão. Te aliou com Valdemar da Costa Neto, um mensaleiro. Te aliou com Roberto Jefferson. Deu indulto pro Daniel Silveira, outro moleque que vivia ameaçando todo mundo. E para finalizar, gente, Marielle vai se vingar. Marielle vai fazer justiça, pode acreditar.